Em momentos de dor, incerteza ou desafios que parecem não ter solução, é natural sentir-se sem forças. Mas é justamente nesses momentos que somos convidados a confiar na intercessão dos santos que viveram a fé com coragem e amor. Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa dos Impossíveis, é um exemplo de perseverança em meio ao sofrimento e de confiança inabalável no poder da oração. Ao nos unirmos a ela em oração, renovamos nossa esperança de que, com Deus, nada é impossível. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperados, assistente dos necessitados, socorrei-me neste momento de aflição e necessidade. Intercedei por mim junto ao Senhor, para que eu possa obter a graça que tanto desejo. Mencionar a graça. Pela vossa vida de humildade, perseverança e amor, ensinai-me a crer no poder da oração e a confiar plenamente nos desígnios de Deus. Que a fé de Santa Rita fortaleça seu coração e que você encontre consolo na certeza de que Deus está atento a cada súplica. Mesmo quando tudo parecer perdido, lembre-se, os céus se movem quando oramos com fé. Permaneça firme, pois o impossível para nós é totalmente possível para Deus. Se esta oração trouxe paz ou esperança ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja enfrentando um momento difícil. Seja instrumento de luz na vida de quem precisa acreditar que milagres ainda acontecem. Amém. Obrigado por orar conosco. Se essa oração tocou o seu coração, eu te convido a continuar conosco. Logo em seguida, vamos compartilhar a história inspiradora de Santa Rita de Cássia, que vai fortalecer ainda mais a sua fé e renovar a sua esperança. Fique até o final. Essa mensagem pode ser exatamente o que a sua alma precisa hoje. O inverno havia se abatido com força sobre as colinas da Úmbria, cobrindo os vales de branco e apertando com suas garras geladas os corações dos que habitavam Cássia. A neve cobria os campos como um sudário, e os galhos nus estalavam sob o peso de um frio que parecia não ter fim. Nesse cenário onde até a esperança adormecia, um milagre, tão silencioso quanto desafiador, rompeu a monotonia do gelo. No pomar do mosteiro de Santa Maria Madalena, escondido atrás dos muros austeros do convento agostiniano, uma rosa havia florescido em pleno mês de janeiro. Suas pétalas avermelhadas desafiavam a geada, brilhando como uma chama sagrada no meio do deserto branco. A notícia correu pelos claustros como um sussurro de assombro e reverência. "Uma rosa", murmurou com voz trêmula a irmã responsável pelo jardim. No coração do inverno. As monjas se reuniram ao redor do prodígio, seus rostos pálidos, iluminados pelo brilho escarlate da flor. A idosa abadesa, envolta num véu de lã espessa, aproximou-se devagar e inclinou-se diante daquela maravilha. "Não é uma rosa qualquer", disse ela. "É o sinal que ela nos deixou, a promessa cumprida de que o amor de Cristo pode florescer mesmo no solo congelado do sofrimento humano." E os sinos do convento repicaram, não por conta do calendário, mas pelo eco de uma vida extraordinária, uma vida que, como aquela rosa, brotou no terreno pedregoso da violência, da traição e da vingança, e que perfumou o mundo com o aroma suave do perdão e da paz. Para além dos muros, nas aldeias, nas casas humildes e nas fortalezas dos senhores feudais, sussurravam-se lendas ao redor do fogo. Falavam de uma mulher nascida em Rocaporena, filha de camponeses, esposa, mãe, viúva, monja, estigmatizada. Falavam da mulher que carregou em sua carne o espinho de Cristo, que sepultou em sua alma os ódios de uma época sedenta de sangue e que realizou o impossível, transformar a ferida em fonte de reconciliação. Aquele inverno em Cássia não era um inverno qualquer.
Era o lembrete silencioso de que a graça pode encontrar caminho até nas rachaduras mais profundas da dor. A rosa, solitária no meio do gelo, não era apenas uma flor. Era o símbolo de uma vida inteira vivida como oração, como sacrifício, como oferta de amor. Essa é a história de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, a mulher que fez florescer rosas no inverno mais áspero do coração humano. O vento do vale de Rocaporena descia com força das montanhas, penteando as encostas cobertas de oliveiras e vinhedos como dedos invisíveis de um espírito antigo. No final do século XIV, aquela aldeia encravada entre rochedos parecia esquecida pelo tempo, presa numa era de disputas, vinganças e ódios herdados de pai para filho, como se fizessem parte do próprio sangue. Era uma terra bela, mas ferida. Cada pedra do caminho conhecia o peso da injustiça, cada lar escondia histórias de dor e rancor. Foi nesse mundo áspero que nasceu Margarita Lotti, a quem todos chamavam com carinho camponês de Rita. Seus pais, Antônio e Amata, eram gente simples, calejada pelo trabalho e fortalecida por uma fé que lhe servia de escudo contra as misérias da vida. A casa onde viviam, humilde mas acolhedora, ficava cercada pelos campos que cultivavam com paciência e oração. Diziam no vilarejo que Antônio era um homem justo, conhecido por muitos como o pacificador, pois, numa terra marcada pelo ódio, sua palavra tinha o poder de apagar incêndios de vingança. Desde o berço, Rita foi envolvida por esse mesmo espírito. Contam os anciãos de Cássia que, ainda bebê, um enxame de abelhas brancas sobrevoou seu rosto, derramando mel em seus lábios sem que ela sequer se mexesse. Os camponeses, supersticiosos e temerosos, murmuravam que aquilo era um sinal, que a menina trazia consigo um destino especial. Antônio, por outro lado, apenas sorriu e disse à esposa: "Talvez o Senhor tenha nos enviado uma criança de paz para esta terra sedenta de sangue." Amata acariciou as bochechas coradas da filha, contemplando seu rostinho sereno enquanto dormia. "Se for assim, que Deus a proteja, porque nesta terra a paz é a flor mais frágil que existe." E assim cresceu Rita, como uma pequena chama de doçura no meio do fogo do ódio. Enquanto as crianças da sua idade brincavam de imitar as batalhas dos pais, ela colhia flores silvestres e ajudava os mais velhos. Quando ouvia rumores de brigas no povoado, corria para se esconder na igreja, abraçando o crucifixo com suas mãos pequenas, rezando baixinho: "Senhor Jesus, faz de mim um instrumento da tua paz." Sua mãe, ao vê-la tão séria, perguntava: "Por que você se esconde aqui, minha filha, enquanto as outras crianças correm pelos campos?" Rita respondia com um olhar maduro demais para sua pouca idade: "Porque o campo cheira a guerra, mamãe. Eu quero estar onde está Jesus." E assim transcorreram os primeiros anos de Rita, entre os cantos do campo e as lágrimas escondidas de seu coração sensível. Era uma menina calada, sempre com os olhos baixos, mas sua presença era como um bálsamo entre os vizinhos. Muitas vezes, os adultos diziam que, quando Rita entrava em uma casa, o ambiente mudava, as vozes se tornavam mais suaves, e até os mais rudes abaixavam o olhar envergonhados. Certa vez, quando tinha apenas 7 anos, acompanhou o pai numa tentativa de reconciliação entre duas famílias inimigas havia décadas. Os homens discutiam com espadas à cintura e a tensão no ar era tão densa quanto o fio de uma foice. Antônio, sereno como sempre, falava sobre razão, justiça e misericórdia. Mas foi Rita, com sua vozinha trêmula, quem desarmou os corações endurecidos. "Se vocês plantarem ódio," disse, "colherão morte. Mas se plantarem perdão, talvez nasçam rosas em suas almas." O silêncio foi tão profundo que até os pássaros pareceram calar. Os homens, atônitos, abaixaram suas armas. Antônio segurou a mão da filha e, com lágrimas nos olhos,
murmurou. Filha, você entendeu o que eu nunca consegui ensinar com palavras. Naqueles anos, Rita se afeiçoou a visitar a pequena igreja de São Montano, onde passava longas horas em oração. Ali, diante da imagem do Cristo crucificado, derramava suas pequenas dores, seus desejos de um mundo diferente, seus medos de um futuro que, em Rocaporena, parecia sempre tingido de sangue. O povo começou a chamá-la de a Menina da Paz, e embora seu nome, Margarita, lembrasse as flores do campo, todos a conheciam apenas como Rita, aquela que levava consolo no meio da guerra silenciosa das almas. Mas o tempo não para, nem mesmo nas vilas mais esquecidas. Os dias da infância passaram como o sussurro de um riacho, e Rita, sem saber, caminhava para uma vida onde a paz que tanto desejava seria forjada no crisol do sofrimento. Ela ainda não sabia que a cruz que contemplava todos os dias na igreja seria gravada em sua própria carne. Mas o céu, silencioso e atento, já havia posto os olhos sobre ela. O canto das cigarras inundava os campos de Rocaporena, enquanto o sol dourava as colinas que abraçavam o vilarejo. Rita, já na juventude, havia se tornado uma jovem de semblante sereno e olhar profundo, uma beleza discreta que brotava mais da alma do que da aparência. Sua vida, até então tecida com oração, serviço e silêncio, estava prestes a mudar de forma irreversível. Seus pais, conscientes de que a idade avançava e de que a vida de uma mulher, naquela época, era entendida somente dentro do matrimônio, começaram a falar com suavidade, mas com firmeza, sobre a necessidade de escolher um esposo. Rita, que sonhava em seu coração consagrar-se totalmente a Deus, ouvia em silêncio, guardando no peito um nó que apertava sua alma. Filha minha, dizia sua mãe Amata enquanto fiava na porta de casa, não te pedimos mais do que seguir o caminho que todas nós seguimos. É vontade de Deus que cumpras teu dever como esposa e mãe. O Senhor também tem esposas nos conventos, mamãe. Arriscou sussurrar Rita, com a voz quebrada pela timidez. Seu pai Antônio, sentado junto à lareira, soltou um suspiro longo e pesado. Rita, em tempos como estes, nem mesmo as virgens estão seguras atrás dos muros. Confie em nós. Escolhemos um bom homem, Paolo Mancini. Forte, valente, protetor. Rita baixou o olhar. Sabia quem era Paolo, filho de uma família nobre, mas envolvido nas rixas e ódios que dilaceravam a região como espinhos invisíveis. Seu nome inspirava respeito e medo. Seu temperamento era conhecido por todos. Se essa é a vossa vontade, disse por fim, com a obediência gravada no coração, eu não a recusarei. Naquela noite, Rita chorou em segredo, abraçada ao crucifixo de madeira pendurado na parede de seu quarto humilde. Sua oração não foi de protesto, mas de entrega. Senhor, se este é o caminho que queres para mim, dá-me força para te amar também ali, entre a espada e o orgulho dos homens. O casamento foi celebrado com solenidade, mas sem alegria. Rita, envolta em um véu simples, caminhou até o altar como quem avança em direção a um destino selado desde o princípio dos tempos. Paolo, altivo e belo como um guerreiro, a recebeu com um olhar orgulhoso, como quem toma posse de um bem, e não como quem acolhe uma companheira. Os primeiros dias foram de silêncio tenso. Rita cumpria seus deveres de esposa com humildade e doçura, suportando sem se queixar as asperezas do temperamento do marido, suas palavras duras, as longas ausências, os rumores de violência que envolviam seu nome como uma sombra constante. Mas cada ferida, Rita oferecia em segredo como sacrifício de amor pelo seu esposo. Pai, orava, ajoelhada diante do crucifixo nas noites solitárias, dá-lhe um coração novo. Faz com que ele descubra a beleza da tua paz. Os vizinhos murmuravam,
perguntando-se como uma mulher tão doce havia acabado em uma casa onde as portas se fechavam com fúria e os gritos rasgavam as noites como trovões partindo o silêncio. Mas Rita não se defendia, não murmurava. No vilarejo, diziam que ela tinha a paciência de uma santa. Mas só ela e Deus sabiam as lágrimas que molhavam seu travesseiro nas madrugadas. Com o tempo, Rita deu a Paolo 2 filhos, meninos, herdeiros do sangue ardente do pai e da ternura silenciosa da mãe. Rita os criou na fé, no perdão, na compaixão, lutando contra a influência do ambiente que lhes sussurrava dívidas de sangue e honra. Mas as raízes do ódio são profundas, em terras manchadas pela vingança. Passaram-se quase 20 anos. Rita havia transformado sua casa em um altar de paz e oração. Seu marido, endurecido por guerras e rancores, começou aos poucos a ser tocado por aquela mansidão inexplicável. A graça semeada com lágrimas e vigílias começou a amolecer o coração de pedra. Certa noite, quando os filhos dormiam e a lamparina tremeluzia sobre a mesa, Paolo olhou para ela em silêncio. Pela primeira vez, seus olhos não traziam raiva, mas um cansaço antigo, uma sede de algo que ele mesmo não sabia nomear. Rita, você é diferente. Como suportou tanto? Rita segurou sua mão pela primeira vez sem medo. Porque te amo, Paolo. E porque sei que dentro de você também há bondade, se você permitir que ela floresça. Paolo não respondeu, mas naquela noite não saiu para as tabernas. Ficou em casa, em silêncio, observando seus filhos dormirem. Mas o mundo não perdoa conversões tardias. Seus antigos inimigos, temendo que Paolo se afastasse do caminho da violência, tramaram em segredo sua queda. E numa manhã, enquanto caminhava sozinho por uma trilha de roca porena, uma emboscada tirou-lhe a vida. O sangue tingiu a terra, e o ódio voltou a manchar o nome da família Mancini. Quando Rita recebeu a notícia, caiu de joelhos, mas não gritou, não amaldiçoou, não buscou culpados. Senhor, meu Paolo morreu reconciliado contigo, isso me basta, sussurrou com lágrimas silenciosas. Se seu sangue precisa cair sobre esta terra, que seja para que floresça teu perdão, e não novas vinganças. Mas Rita ainda não sabia que a prova mais dura estava por vir. Seus próprios filhos, inflamados pela ira herdada, juraram vingar a morte do pai. Rita compreendeu então que a cruz que havia aceitado em seu matrimônio ainda não havia terminado de cravar-se em seu coração. E assim, enquanto seus filhos cresciam com o ódio pulsando nas veias, ela se preparava para a batalha mais dolorosa de todas: impedir que o ciclo de sangue continuasse dentro da própria casa. Mas essa já é outra página de sua história. Uma história onde a obediência se fez cruz, e a cruz, o primeiro degrau rumo à santidade. A morte de Paolo Mancini não trouxe paz à casa de Rita, mas sim uma tempestade silenciosa que se instalou no coração de seus filhos. Os rapazes, ainda adolescentes, abraçaram a raiva como se fosse um legado sagrado, alimentados pelos sussurros venenosos de parentes e vizinhos que repetiam que a honra de um homem só se lava com sangue. «Mamãe», disse um deles certa noite, com os olhos inflamados por um fogo que não era o da fé. «Juramos que os assassinos do nosso pai vão pagar. Pelo nosso sangue, pelo nome da nossa casa, nós prometemos». Rita estremeceu. A dor que carregava no peito se transformou em abismo quando entendeu que os frutos do seu ventre estavam prestes a repetir o ciclo de ódio que ela havia tentado sufocar com seu amor silencioso. «Meus filhos», sussurrou, os olhos marejados, «não sigam por esse caminho. Vosso pai, nos últimos dias, compreendeu o valor do perdão. Não desonrem sua memória alimentando a vingança». Mas eles não escutavam. Estavam cegos, tomados por uma fúria antiga que não aceita argumentos. Rita
Desesperada, buscou ajuda entre os padres, entre os homens justos da vila, mas todos abaixavam a cabeça, incapazes de deter a roda da violência. Certa noite, sozinha na capela, Rita caiu de joelhos diante do crucificado. Senhor, já me tiraste o marido. Não permitas agora que meus filhos condenem suas almas ao inferno da vingança. Se não podes mudar os corações deles, leva-os contigo, mas não deixes que suas mãos se manchem de sangue. Era uma oração terrível, uma súplica de mãe arrancada das profundezas da dor. Ela pedia algo que nenhuma mãe deveria ousar pedir. Mas Rita sabia. O destino eterno de seus filhos estava em jogo, muito além desta vida passageira. Dias depois, a peste assolou a região. Ninguém soube como nem quando começou, mas os filhos de Rita adoeceram com rapidez. A febre os consumia como fogo selvagem, e seus corpos jovens definhavam diante dos olhos da mãe. Rita, despedaçada, cuidou deles dia e noite, lavando suas testas ardentes, rezando junto aos leitos. Numa madrugada, um deles, num momento de lucidez, segurou com ternura a mão da mãe. Mamãe, eu sonhei com o papai. Ele me disse que eu não devia odiar, que eu precisava perdoar. Rita, com lágrimas nos olhos, beijou aquela mão trêmula. Sim, meu filho, perdoe, sempre. O outro rapaz, mal audível, murmurou. Eu não quero matar, mamãe. Não quero carregar esse peso. Pouco tempo depois, ambos entregaram suas almas ao Senhor. Rita ficou sozinha no mundo, viúva, mãe sem filhos, mulher sem lar nem nome, em uma sociedade onde a mulher só existia através dos homens. Mas em sua solidão, Rita sentiu uma paz estranha, profunda, sobrenatural. Senhor, Tu ouviste minha oração, salvaste as almas deles, mesmo tendo me deixado sozinha. Bendito sejas. O povo, assustado e confuso, sussurrava que Rita havia perdido a razão. Alguns a evitavam, temendo que estivesse amaldiçoada. Outros a olhavam com pena, sem entender que aquela mulher, silenciosa e humilde, havia escalado o cume mais alto da fé. Oferecer seus filhos a Deus para salvá-los deles mesmos. A casa que antes pulsava com gritos e disputas ficou em silêncio. Rita a vendeu, doou tudo o que possuía aos pobres e passou a viver como uma eremita, alimentando-se apenas de oração, penitência e jejum. Ela já não pertencia à Rocaporena, nem às famílias rivais, nem às regras humanas. Sua alma, purificada no cadinho do perdão mais impossível, pertencia somente a Deus. E foi então que seu coração, livre de todas as correntes, escutou novamente o eco de um chamado antigo, um sussurro que pulsava desde a infância. Vem, Rita, vem a mim. Eu te espero atrás dos muros do mosteiro. Mas mesmo nesse anseio, novas portas ainda se fechariam antes que ela pudesse cruzar o limiar da vida consagrada. Essa seria sua próxima batalha. As colinas de Cássia erguiam-se cinzentas e severas sob céus de cor de cinza, quando Rita, já despojada de todos os vínculos humanos, dirigiu seus passos ao mosteiro de Santa Maria Madalena. Seus pés, descalços e feridos, seguiam uma trilha que não aparecia nos mapas dos homens, mas sim no desenho secreto da providência. Ela sabia que o caminho não seria fácil. Sabia que em uma terra de pactos e vinganças, nem mesmo o hábito era um abrigo seguro. As portas do mosteiro, altas, de madeira escura reforçada com ferro, se fechavam como uma fortaleza contra o mundo exterior. Rita chegou ao entardecer, quando as sombras esticavam seus dedos sobre as pedras, e tocou com suavidade o batente de ferro, enquanto a sua oração subia como brisa até o céu silencioso. Senhor, se for da tua vontade, faz com que este portão se abra. A porteira, uma freira idosa e de semblante severo, abriu apenas uma fresta,
deixando escapar um fio de luz quente para fora. Seu rosto se endureceu ao ver aquela mulher de aparência abatida e roupas de camponesa. "O que deseja aqui, minha filha?" "Quero entrar. Quero oferecer minha vida a Deus dentro deste claustro", respondeu Rita com a voz trêmula, mas firme. A freira, balançando a cabeça, fechou ainda mais a fresta. "Não aceitamos viúvas de homens de sangue. Aqui não entram conflitos, nem vinganças, nem os fantasmas das famílias que mancharam Cássia com sangue. Vá em paz, mulher." E o portão se fechou diante de seus olhos, com um baque seco que ecoou no peito de Rita como uma sentença. Não era a primeira vez que ouvia um não, mas esse doía mais. Não vinha de homens mundanos, mas daqueles que diziam viver sob o teto da misericórdia. Rita não desistiu. Durante dias, voltou. Insistiu. Esperou à porta. Rezou de joelhos na neve. Jejuou sob a chuva. Mas a resposta era sempre a mesma. "Não queremos trazer ao convento as disputas da sua gente. Aqui não há lugar para você." Aquela humilhação, Rita aceitou em silêncio, com a doçura de quem aprendeu que até a rejeição é uma forma de cruz. "Senhor", sussurrava, "se for tua vontade, abrirás para mim uma porta mais alta do que esses muros humanos." Em sua angústia, Rita elevou suas preces a 3 santos que amava desde menina: São João Batista, o que abre caminhos impossíveis; São Nicolau de Tolentino, intercessor dos casos perdidos; e Santo Agostinho, mestre dos corações inquietos. Certa noite, exausta de tanto jejum e lágrimas, Rita adormeceu profundamente na capela solitária de Roca Porena. Na penumbra, 3 figuras envoltas em luz apareceram diante dela, vestidos com túnicas resplandecentes. "Rita", disse um deles com uma voz que parecia sair do próprio coração do céu. "O Senhor ouviu suas lágrimas. Levanta-te." Ela, tremendo, balbuciou: "Quem sois, meus senhores?" "Somos teus amigos do céu. Vamos te levar para onde os homens não puderam te levar." E em um êxtase que escapava às leis do tempo e do espaço, Rita sentiu seus pés se elevarem do chão, seu corpo sendo guiado por uma força invisível, cruzando montanhas até chegar às portas do mosteiro. Ao amanhecer, quando os sinos do convento tocaram chamando a oração, as irmãs encontraram Rita dentro do claustro, prostrada em oração diante do altar principal, envolta por uma luz que ninguém soube explicar. A abadesa, ao vê-la ali, ficou perplexa. Nenhuma chave havia aberto o portão, nenhum guarda a deixara entrar. As irmãs, entre o espanto e o temor, sussurravam: "Quem é essa mulher que entrou sem quebrar regras, mas rompeu muros?" A abadesa, compreendendo que naquele prodígio havia uma linguagem superior aos seus julgamentos humanos, ajoelhou-se diante de Rita. "Deus te trouxe, minha filha, que seja Ele quem te aceite onde nós não soubemos acolher." A partir daquele dia, Rita vestiu o hábito negro das agostinianas de Cássia, não como uma mulher comum, mas como uma eleita marcada pela dor, pela obediência impossível, pela cruz que não pede explicações. A porta que os homens fecharam foi aberta pelo céu. Mas Rita ainda não sabia que a dor mais profunda estava prestes a ser gravada em sua carne. O mosteiro não seria um refúgio, mas a antecâmara do Calvário, onde Cristo selaria com ela uma aliança sangrenta e sublime. O tempo dos espinhos estava para chegar. A vida no convento de Cássia seguia um ritmo rigoroso de oração, silêncio e penitência. Rita abraçou aquela regra com a mesma entrega com que havia abraçado todas as cruzes da sua vida. As irmãs logo perceberam que aquela viúva de rosto fino e olhar profundo era diferente. Cumpria as tarefas mais humildes com uma alegria desarmante, e no coro, sua voz, embora frágil, se elevava como um sussurro que acariciava o coração de Deus. Mas Rita não buscava reconhecimento, nem cargos de honra. Seu lugar preferido
era o canto mais escuro da capela, onde, prostrada aos pés do crucifixo, derramava sua alma em orações que não precisavam de palavras. Certa noite, enquanto o vento assobiava pelos corredores de pedra, Rita permaneceu sozinha diante da imagem do crucificado. A lamparina lançava sombras inquietas sobre as paredes, e o silêncio era tão denso que parecia que o mundo inteiro prendia a respiração. "Senhor", sussurrou Rita, com a voz embargada, "tu sabes que eu te segui por caminhos que eu não compreendia. Entreguei a ti meu marido, meus filhos, minha casa, meu nome. O que mais desejas de mim?" O crucifixo não respondeu, mas no silêncio daquele oratório, Rita compreendeu que ainda restava algo a ser entregue: o seu próprio corpo, sua carne, seu sangue, como uma oferta total. "Faz-me participar da tua paixão", rogou. "Dá-me, se assim quiseres, uma espinha da tua coroa, para que eu possa compartilhar ao menos uma gota da tua dor redentora." O frio da noite se transformou em fogo. Rita sentiu como se uma força invisível perfurasse sua testa com violência. Uma fisgada ardente, um espinho rasgando pele, osso e alma. Ela caiu ao chão, envolta por uma dor que ultrapassava qualquer medida humana. Quando as irmãs a encontraram ao amanhecer, estava inconsciente, com a testa aberta por uma ferida profunda, infeccionada, com mau cheiro, impossível de curar. O médico do convento, assustado, não encontrou explicação. A chaga não se fechava, sangrava, exalava um odor tão forte que obrigou Rita a se recolher em uma cela afastada. A comunidade, dividida entre o espanto e o medo, murmurava: "É castigo. Ou é um mistério do céu?" A Madre Superiora, com prudência, determinou que Rita permanecesse isolada. Mas Rita, longe de reclamar, aceitou aquele confinamento como o cumprimento perfeito da sua oração. "Obrigada, Senhor", sussurrava, abraçada à madeira de sua cela. "Me deste o espinho. Agora só te peço que me ensines a amá-lo." Durante 15 anos, Rita viveu assim, separada das irmãs, numa solidão que não era amarga, mas repleta de doçura secreta. Sua ferida, dolorosa e fétida, a unia, dia e noite, ao Cristo ferido que ela amava acima de tudo. Quando as monjas a procuravam em busca de conselho ou consolo, Rita falava com a humildade de quem aprendeu que a dor é o caminho mais curto até o coração de Deus. "A dor aceita por amor não amarga, irmã", dizia. "É uma rosa que floresce no espinho." Nas festividades, quando as irmãs peregrinavam até Roma, Rita não podia acompanhá-las. Sua ferida aberta e o odor forte impediam qualquer participação em eventos públicos. "A senhora se entristece por ficar sozinha, irmã Rita?" perguntou com carinho uma jovem noviça. Rita sorriu com uma doçura que desarmava qualquer coração. "Não estou sozinha. Cristo é a minha Roma, e minha peregrinação é cada passo em direção à cruz." E assim se passaram os anos, entre silêncio, oração e dor oferecida. Mas Deus, que nunca se deixa vencer em generosidade, reservava para sua serva um último gesto de ternura, um selo invisível que transformaria aquela cruz sangrenta numa flor inesperada. A rosa ainda não havia brotado, mas estava prestes a florescer, em pleno inverno. O inverno havia retornado à Cássia com seu cortejo de ventos cortantes e noites longas. O pomar do convento repousava sob um véu de geada. As árvores nuas pareciam esqueletos vencidos pelo frio e até os sinos do mosteiro soavam com um eco mais grave e melancólico. Na cela de Rita, a chama da lamparina mal conseguia afastar as sombras. Seu corpo, consumido pelos anos, pelas penitências e pela dor constante da espinha na testa, mal podia se mover. Os médicos já nada podiam fazer, e as irmãs, ao vê-la tão fraca, compreendiam em silêncio que o fim estava próximo. Certa tarde,
Enquanto as religiosas cuidavam de sua agonia, Rita abriu os olhos com um brilho novo, como se neles amanhecesse um dia que só ela podia enxergar. Irmã Maria, sussurrou com voz quase inaudível, vá até Roca Porena, até o meu jardim, e traga-me uma rosa e 2 figos. A irmã a olhou com doçura, acariciando suas mãos magras e frágeis. Irmã Rita, estamos em pleno janeiro. Não há rosas, nem figos. Tudo está morto debaixo da neve. Mas Rita sorriu com uma paz que desarmava qualquer lógica humana. Vá e procure. Lá você encontrará o que meu coração ainda espera. A irmã obedeceu, movida por aquela fé misteriosa que emana dos moribundos quando falam como se já caminhassem do outro lado do véu. Ao chegar à Roca Porena, a neve cobria tudo como um manto branco e absoluto. Mas no canto do pomar, onde Rita costumava rezar quando menina, florescia uma rosa perfeita, de um vermelho tão intenso que parecia beber calor do próprio céu, e sob a geada, 2 figos maduros repousavam como uma oferta impossível. Com as mãos trêmulas, a irmã recolheu aqueles prodígios e voltou ao convento. Ao entrar na cela, Rita fechou os olhos e inspirou o perfume da rosa como quem saboreia a antecâmara do paraíso. Obrigada, Senhor. Tu não te esqueces dos teus pequenos. Naquela noite, Rita entrou num êxtase sereno. As irmãs contavam que uma luz celestial envolveu sua cela e que uma fragrância doce, mais forte do que o odor da ferida, preenchia todo o mosteiro. O amanhecer chegou quando Rita, com um leve sorriso infantil nos lábios, murmurou suas últimas palavras. Senhor, meu esposo, me concedeste tudo. Agora recebe minha alma. E com uma paz que nenhuma dor foi capaz de quebrar, entregou seu espírito. Os sinos de Cássia repicaram sozinhos, sem mãos humanas, e todo o povo compreendeu que aquela mulher, que havia amado até o extremo, partira ao encontro de seu Senhor. Durante dias, uma luz suave envolveu seu corpo e o perfume da rosa impregnou não apenas sua cela, mas todo o convento. As irmãs choravam, não de tristeza, mas de uma mistura de assombro, gratidão e uma alegria impossível de explicar. A rosa no coração do inverno, murmuravam. Assim foi toda a sua vida. O povo, antes cego à sua santidade, agora se ajoelhava para venerá-la, para pedir sua intercessão, para encontrar nela esperança para seus impossíveis. O corpo de Rita foi exposto e, para espanto de todos, permaneceu incorrupto, como se a rosa de sua alma tivesse se impresso também em sua carne. Os séculos passaram, mas a rosa de Rita nunca deixou de florescer. O eco da vida de Rita não se apagou com seu último suspiro. Como o perfume da rosa que floresceu em pleno janeiro, sua memória deslizou suave e persistente pelos séculos, atravessando os muros do convento, cruzando os montes da Úmbria, descendo aos vales onde os homens ainda travam suas guerras invisíveis contra o ódio, a desesperança e a dor. Lá, onde tudo parece perdido, onde o coração humano se rende diante da evidência do fracasso, uma voz, suave como a oração de uma mãe, sussurra ao ouvido dos desesperados: nada é impossível para Deus. Santa Rita de Cássia tornou-se a advogada dos impossíveis, a amiga dos corações partidos, a intercessora das causas perdidas. Sua imagem, com a espinha na testa e a rosa na mão, percorreu estradas, cruzou fronteiras, entrou nas casas mais humildes e nos hospitais, nos altares das prisões e nos cantos secretos, onde corações se quebram em silêncio. Seu corpo incorrupto continua sendo uma testemunha silenciosa da fidelidade de Deus àqueles que o amam sem reservas. E sua história, contada ao calor dos lares e no silêncio das capelas, segue abrindo caminhos onde antes não havia estrada, acendendo luzes nas noites mais escuras, semeando rosas nos invernos mais cruéis.
Porque Rita, aquela mulher de Roca Porena, continua sussurrando aos corações cansados que a fé não é um refúgio para fugir da dor, mas uma ponte para atravessá-la. Que o perdão não é fraqueza, mas a espada mais forte que rompe as correntes do ódio. Que o amor, quando abraçado com toda a alma, é capaz de fazer florescer até mesmo as pedras. E assim, século após século, Rita continua caminhando ao lado dos que choram, ensinando com sua vida que não existe ferida que Deus não possa transformar em fonte de misericórdia, nem espinho que não possa se tornar rosa. Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis, rogai por nós.